bora lá. Boa tarde, pessoal. Mais um diazinho de encontro, né? Dessa nossa oportunidade, esses 40 minutos aproximadamente, que a gente está tendo aí para resolver algumas questões da matemática básica, que serve para todos vocês. E eu escolhi esses assuntos aí bem tranquilo. É como eu sempre falo, essa ideia aqui é uma ideia do Antares, não só para oferecer aos alunos, mas também para oferecer de uma forma geral ao seu primo, sua prima. E a gente tenta trabalhar com a matemática realmente que está caindo bem em Enem, né? Eu sei que o Enem vai demorar mais um pouquinho, é só ano que vem, mas vale a pena. Então eu selecionei aqui na primeira questão, eu selecionei o seguinte, mas antes de resolver eu quero fazer um note bem para vocês, tá bom? Olha, as grandezas, elas podem ser chamadas de grandezas diretamente proporcional ou grandezas inversamente proporcional. Note bem, grandeza diretamente proporcional ou grandezas inversamente proporcional, certo? Então, tem uma brincadeirazinha que eu sempre gosto de fazer, que é assim, ó. Grandeza diretamente proporcional, se eu disser para você que x é diretamente proporcional a y, uma aumenta, a outra aumenta, beleza? Ou uma vai diminuir e a outra vai diminuir. Quando são inversamente proporcional, também quero agradecer aos colegas aí que estão olhando, meu irmão, meus colegas de trabalho que estão fazendo. É bom, é importante que vocês vejam. Não sei se está o Alexandrino hoje e muitos outros aí, professores. Não sei se o Francisco Júnior disse que ia dar uma olhadinha também, os meus amigos, né? Então, a grandeza inversamente proporcional, o tio Judson, né? A inversamente proporcional é quando se uma diminui, a outra vai aumentar. Se essa aqui diminuiu, por exemplo, se essa aqui aumentar, a outra vai diminuir. Então, a primeira questão, eu estou trabalhando com essa noção, certo? Veja bem, ó, se eu disser para você que essa sequência aqui, ó, ABC, é diretamente proporcional a essa sequência, eu vou chamar XYZ, pronto, ó. XYZ, sei lá o que é, pode ser qualquer coisa. E aqui, ó, ABC. Pegar um dinheiro e dividir em partes proporcionais, não precisa dizer que é diretamente, quando eu digo que é proporcional, é diretamente proporcional. Então, a gente cria, dentro dessa ideia, a gente cria uma saída, todos nós, quando trabalhamos em sala, a gente sempre diz assim, ó, X está para A, assim como Y está para B, assim como Z está para C. E tudo isso é igual a constante de proporcionalidade. Então isso aqui, pessoal, é importante, é um resumozinho teórico, né? É um resumozinho teórico, que serve para trabalhar com regra de 3. Aí na primeira questão eu fiz bem rapidinho, ó, a primeira questão. 3 agricultores resolveram alugar um trator para arar a terra. Combinaram que o custo do aluguel seria dividido. Eu também tenho um ex-aluno meu, viu, Glauber, que deve estar assistindo essa aula, o Maurílio, professor de matemática jovem, filho do professor Gleide Maxson, cara, um amigo da casa. Maurílio tem espaço. 3 agricultores resolveram alugar um trator para arar a terra. Combinaram que o custo do aluguel seria dividido de acordo com o tempo de uso de cada um. Ó, sublinha, seria dividido de acordo com o tempo de uso de cada um. Tá legal. Então eu vou dizer assim, ó, Paulo, quais são os atores? Paulo, quem mais? Pedro, Antônio, né? Então eu vou dizer que Paulo vai usar esse trator. Qual é o outro? É o Pedro e o outro é o Antônio. Então vamos dizer assim, tem gente que resolve isso aqui bem rapidinho. Vamos fazer assim, ó, vamos moralizar a coisa no sentido da resolução. Então ele fala, após ararem as terras, então vamos dizer que Paulo, chamar de X, Pedro de Y, para ficar igual que nós colocamos,
ia aqui dizer. Então, após ararem as terras, pagaram pelo aluguel do trator R$ 486. Tá bom. Então, Paulo pagou, eu vou dizer que Paulo, isso é o custo, né? Que cada um pagou. Paulo pagou X reais, Pedro Y reais e Antônio Z reais. Tá certo? Então, eu posso aqui caracterizar e dizer que X mais Y mais Z é o que o texto fala, que é R$ 486. Mas de que forma isso, X, Y e Z, ele fala assim, sabendo que Paulo usou o trator 4 horas, Pedro 6 horas e Antônio 8, diretamente proporcional, porque ele fala lá no início do texto, seria dividido de acordo com o tempo de uso. Claro, quem usa mais vai pagar mais. Quem usa menos, obviamente, vai pagar menos. Então, aqui, ó, 4, 6 e 8, respectivamente. Então, nós temos uma sequência dessa daqui, ó. Uma sequência dessa. É só desenrolar e marcar o gabarito, né? Então, a gente vai fazer um joguinho que todos vocês conhecem. Como é diretamente proporcional? X está para 4. Se liga aqui, moçada, ó. Leão, é preciso dizer que é diretamente proporcional? Não. É preciso analisar o contexto. Muitas vezes ele fala só proporcional, é diretamente proporcional. Sendo inversamente proporcional, você vai dar para sentir, entende? Então, diretamente proporcional. Então, Y está para 6, ó, assim como Z está para 8. Z está para 8. E isso é igual a quem? A razão de semelhança não, desculpe-me. A constante de proporcionalidade. Olha o que é que o leãozinho vai fazer aqui, ó. X vezes 1, X. É igual a 4K. Vou tirar todo mundo para encontrar quem é a constante, ó. Y, podia fazer as propriedades das proporções também. Isso vai variar de cada metodologia, entende? Y vezes 1 é Y igual a quanto? 6K, ó. Tá bom, galera? 8, né? Tá, meio pelos extremos, Z vezes 1, Z igual a 8K. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar. A gente soma aqui e soma aqui, ó. Somando, nós vamos obter o quê? Nós vamos obter X mais Y mais Z igual a quanto? Ó? 18 vezes a constante. Mas, pessoal, quem é X mais Y mais Z? Quem é X mais Y mais Z? Quem é? X mais Y mais Z é 486. Então, pronto, pode marcar o gabarito, ó. Já, ó, 12K igual a 486. K vai ser igual... Eu fiz esse cálculozinho para a gente não perder tempo. Deixa eu ver se eu fiz. Fiz. K deu 27. Qual foi a perguntinha da prova? A pergunta é, lá no finalzinho, Pedro deve pagar quanto? Pedro é o Y. E lá na historiazinha da multiplicação de meio pelos extremos, quem é o Pedro? É o Y. Então, 6 vezes 27 é o Pedro. É o Pedro, ó. Tá aqui, galera. 6 vezes 27. Por falar em Pedro, eu quero mandar um beijo enorme pro meu sobrinho afilhado, Pedro Lucas, grande atleta de voleibol. Vai dar 6 vezes 27, que dá quanto? Gabarito, letra C, 162. 162, tá bom, galera? 162. Então, é um assunto de muita importância, seja qual for, se você está fazendo cursinho, se você está fazendo 9ª série, 1º ano, é muito importante compreender as grandezas chamadas de diretamente proporcional, inversamente proporcional, como funciona as suas características, não é? Como funciona cada característicazinha dessa, e montar um problemazinho, tá? Por que você chamou isso aqui de diretamente proporcional? Porque vai pagar mais quem usar o trator no seu arado em maior quantidade. Beleza?
Tranquilo? Dá um likezinho, galera, aí. Se não tiver, pode perguntar, viu, pessoal? Pode perguntar, pode... É um assunto importante. Você que vai fazer prova, vai fazer um concurso, aqui é um assunto muito importante. Eu tenho convicção disso. Aí agora vamos na segunda questão, que dá para fazer nesse espaçozinho aqui. Dá para fazer nesse espaçozinho, bem de boa. Bem de boa mesmo, ó. Na real mesmo, ó. Se liga. A segunda questão, a gente vai resolver da seguinte maneira. Olha, preste atenção. Imaginemos, vamos fazer aqui rapidamente um labmate, né, um laboratório de matemática. Imaginemos que eu vou a um supermercado e vou comprar 2 potes. Aqui vão ser representados os potes de sorvete, com a mesma capacidade. A compra que o texto vai se referir é aos 2 potes, tá bom? Pego os 2 potes, cada pote tem a mesma capacidade, no entanto, o que tem dentro do pote são sabores diferentes. Então se liga aí, ó. Ele diz assim: Paula comprou 2 potes de sorvete. Sublinha na tua ideia aí, na tua cabeça, ambos com a mesma quantidade do produto. Então, pote número 1, X litros de sorvete. Pote número 1. Pote número 2, também, X litros de sorvete. Pote número 2. Beleza? Agora presta atenção para cá, olha só. Ambos com a mesma quantidade do produto, sorvete, X litros. X litros de sorvete eu comprei aqui no pote 1 e X litros de sorvete eu comprei aqui no pote 2. Massa, show de bola, tranquilo. Aí ele diz assim: tudo isso aqui é sorvete, tudo isso aqui é sorvete. Aí ele fala assim, ó galera, se liga. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores chocolate, creme e morango. Então quer dizer, Leão, que, vamos supor que seja o primeiro pote, existiam quantidades iguais desses 3 sabores? Sim. Então você dividiu isso aqui em 3 partes iguais, Leão. Você dividiu esse X aqui em 3 partes iguais, foi X sobre 3, X sobre 3, X sobre 3, ó. X sobre 3, X sobre 3 e X sobre 3. Quais são os sabores que ele falou? Ele falou o sabor aí: chocolate, creme e morango. Chocolate, creme e morango. Vou chamar isso aqui de chocolate, ó. Creme e morango. Tá certo, galerinha? Morango, ó. Tranquilo? E no outro pote, com a mesma capacidade, por isso que tem X litros, o que é que ele disse? Que no outro pote, as quantidades são iguais de chocolate e baunilha. Então ele veio aqui e dividiu só em 2 sabores. Então ficou X sobre 2 e X sobre 2. Chocolate e baunilha. Chocolate e baunilha. Legal, massa. Pronto. Eis a situação, problema. Eis o contexto da questão. Beleza? Analisa. Aí, bicho, ó, se liga aqui. Ele fala assim, ó, meu irmão. Então é correto afirmar que nessa compra, olha a compra que te mostrou, ó. Vamos supor que sejam 2 potes. Isso aqui, moçada, isso aqui representa a compra. Isso aqui, galera, representa a compra que foi realizada. Tá bom? Então eu comprei, na verdade, 2x litros de sorvete. Eu comprei esse pote que tem a mesma capacidade desse pote. Então a compra foi de 2x litros de sorvete. Qual foi a pergunta? Essa questão é fantástica. A pergunta é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade do sorvete do sabor chocolate? Meu filho,
vai ser uma fraçãozinha que você vai simplesmente fazer isso, ó. Ó, meus queridos. No denominador você já bota logo 2x. Por quê? Porque é a compra. E lá no numerador você vai somar somente o quê? Chocolate. O que é o chocolate no todo? O que é o chocolate? É x sobre 3, que está no primeiro pote. Mas o que é chocolate aqui? X sobre 2. Por que você colocou 2x, Leão? Ô animalzinho, presta atenção. Porque ele está pedindo na compra. E os 2 potes é na compra. A compra é os 2 potes. A compra é o 2x. Então aqui a gente organiza, ó. Repete o 2x. Bem devagarzinho. Tira o MMC. Que dá quanto? 6. 6 por 3, 2. 2x. Mais 6 por 2, 3. 3x. Então vai ficar 5x sobre 6 sobre 2x. Acredito eu que você vai marcar. Você cancela aqui esse x com esse, ó. Pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. 5 sobre 12, ou 5 dozeavos. Nós temos a letra C. Nós temos a letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Observa aí direitinho. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante para aluno de ensino fundamental, cara. Isso aqui é importante para aluno de ensino médio. Isso aqui é importante para concurseiro. Enfim. Tranquilo? Aí a gente vai passar para cá e a gente vai trabalhar com vocês, pessoal. Eu queria trabalhar com vocês com uma coisinha bem legal, que é o que nós chamamos fator multiplicativo em porcentagem, né? Então eu vou fazer uma observaçãozinha aqui bem rapidinha para vocês, ó. Note bem. Quando você tem um número com o símbolo, você tem uma taxa. Você chama taxa de percentual ou taxa de porcentagem. Aí você tem os passos a serem transformados. Primeiro, você pode transformar numa razão centesimal. O símbolo desaparece e fica 100. Depois você pode continuar na ideia do decimal exato. E por aí vai. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Aí, pessoal, eu queria só que vocês observassem uma coisa fantástica, que é o que nós chamamos de fator multiplicativo. Que às vezes é tão bom, ó, multiplicativo. Ó, bem rapidinho. Vamos imaginar aqui o seguinte. Que o salário, rapidinho, o salário de um operário, de um metalúrgico, de um médico, enfim, é X reais, e ele vai sofrer um acréscimo, ou reajuste, um aumento de 15%. Então ele vai ter um aumento, é coisa rápida, tem só um pouquinho de paciência comigo aí, um aumento, ó, de 15%, então X mais 15% de X, e esse dia a gente transforma ele em quê? A gente transforma esse dia em multiplicação. Massa, então vezes 15% de X. Se você desenvolver aqui, ó, X mais, quem é 15%? É 0,15. Feito essa etapa aqui, ó, 0,15 de X. Aqui não tem um X, né, galera? Então, o que é que você vai fazer? Você vai somar, meu filho, ó, 1,15x. Então, eis aqui o fator multiplicativo para o aumento. Isso é o que eu chamo de fator multiplicativo para o aumento. Ou seja, antes da esquerda eu tenho 1, significa que eu aumentei. E isso aqui, ó, é 15%. Em cima do contexto. E o contexto é o quê? Salário. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Tem que ter um contexto. Então, por exemplo, se eu faço assim para você, ó, 1,02x, de quanto foi o aumento do salário? Foi de 2%. Se eu faço assim, ó, 2,15x, eu quero ouvir a galera em casa dizer, já foi um aumento de mais de 100%, foi um aumento de 115%. Então, isso é chamado fator multiplicativo. Aí você faz as questões de provas de Enem, de vestibular, tradicional, bem mais rápido. Aí você fala, pô, Leão, mas também tem desconto, né, cara? Tem desconto. Já o desconto, pessoal, o fator multiplicativo é diferente a interpretação e o cálculo. Por exemplo,
Nesse salário, vamos falar de desconto. Isso aqui é para aumento, né? Aí vamos supor que nesse salário aqui você tire de plano de saúde. Você deu um desconto hipotético, pelo amor de Deus, de 5% no plano de saúde. Então, qual é a equaçãozinha matemática que você vai criar? X menos, porque você está descontando, 5% de X. Então, fica X menos 5%. Se você faz esse joguinho aqui, você vai chegar em 0,05X. Quando você diminui, você tem quanto? Bora participar? 0,95X, não é não? Isso aqui, meu povo, ó, é que está no seu bolso, meu parceiro. É o que está no seu bolso. 0,95X é o que sobrou no seu bolso. Ixi, me mexei com o eleitor. Certo? Foi descontado 5%. Então, 0 é desconto, mas tu não vai ler desconto de 95% não, brother. Tu vai ler desconto de 5%. Isso é referente ao que ficou no teu bolso depois que tu pagou a parcela do teu plano de saúde. Tranquilo? Então é bem diferente. Olha o fator multiplicativo para o aumento e olha o fator multiplicativo para o desconto. Resolvendo a questão, ele diz, ao aumentarmos em 20% a medida do raio de um círculo. Pô, meu irmão, se liga aqui, ó. Tá aqui o raio, R. Quem é essa área 1 aqui? Quem é? A área do círculo, né? πr ao quadrado, beleza? Sim, beleza. O que foi que aconteceu com o raio? O que foi que aconteceu com o raio? O que foi que aconteceu com o raio? Me diz. Ei, Leão, aumentou 20% a medida do raio. Meu irmão, tu vai pegar o quê, brother? Se aumentou 20%, qual é o fator multiplicativo? É 1,20 ou 1,2, bro. Vamos botar 1,2. Entendi. O que é que acontece? Ó, aumentou o círculo, a área, né? Desculpa aqui o desenho. Quem é bom de desenho assim é meu irmão. 1,2 R. Onde é que eu queria chegar? Nisso aqui, fator multiplicativo, 1,2. Por que, Leão, de novo? Porque houve um aumento de 20%. Então, o que vai acontecer? A área 2. A área 2 vai ser π vezes o novo raio, está aqui o novo raio, 1,2R ao quadrado. A área 2 é igual. Gente, eu fiz esse cálculozinho, dá 1,44 πr2. Meus queridos, olhem para cá pro tio. Olhem para cá. Bem para cá, ó. Deixa eu pegar aqui uma outra cor. Olha para cá. Isso aqui é bonito, ó. Olha para cá, ó. Bem para cá eu vou transferir. Olha para cá. Ó. A área 2 vai ser 1,44 de quem? Da área 1, ó. πr2 não é a área 1, ó. πr2 não é a área 1, da área 1. Meu filho, me diga uma coisa agora, minha filha, meu filho. Me diga uma coisa. Olha para cá. 1,44 não é um aumento? É ou não é? A área 2, com relação à área 1, aumentou de quanto? 44%. Pode marcar. Letra C. Tranquilo, pessoal? Pode perguntar. Se eu não souber resolver, fica por isso mesmo. Não vou resolver. É porque é pouco tempo, cara. É pouco tempo, então a gente tem que dar o máximo, né? Ajudar vocês nesses pontos. Olha, os profissionais que trabalham com matemática, com o ensino da matemática, mais precisamente, vocês sabem, todos que estão aí dando uma força para essa aula existir, vocês sabem que esses assuntos aqui são assuntos que os nossos alunos, e vocês alunos, aproveitem essa oportunidade de até o final do ano resolvendo questõezinhas para agregar. Isso não vai diminuir nada, só vai agregar, tá bom? Vamos prosseguir. Vamos para a questão de número 5. Olha que questão bonita. Olha que questão interessantíssima.
Nada de complicada ela. Olha para cá a questão de número 3. Questão de número 3, ó. Aliás, 3. O que diz a questão 3? A questão 3 diz assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Olha que questão legal, viu? Questão de número 3. Aliás, 4. Questão de número 4. Diz assim, ó. Uma caixa d'água em forma de um paralelepípedo retângulo com 4 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de altura. Ô, meu filho, você tem um prismazinho especial, né? Tem 2 prisma especial, é o cubo e o paralelepípedo, né? Um você aperta e o outro você estica. Então eles apresentam as dimensões diferentes. No caso o da nossa questão está sendo assim, eu vou padronizar A, B e C. Tá certo, galera? Aí olha o que é que ele está dizendo, mas antes dele dizer qualquer coisa, eu vou dizer para você o seguinte: o volume dessa comédia aqui todinha, bicho, ó, se liga aqui. O volume, todos vocês que estão me observando agora, já ouviu qualquer tio falar, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, que o volume dessa comédia aqui todinha, meu chato, é o produto de quê? O produto das medidas. Glauber, alguma perguntinha aí, Glauber? Tranquilo? E o meu amigo ali, tem alguma pergunta? Os meninos estão fazendo pergunta? Não, estou achando que não é nada, né? Hein? Ei, galera, se liga. Então aqui, ó, é o produto, né? Que bom, coisa boa. Ó, o produto das medidas, né, das dimensões do paralelepípedo. Aí é legal, pessoal, o Enem, uma época dessa aí, lá atrás, tornou-se até uma questão clássica, que foi sobre vazão. Ele colocou o rio Tietê, colocou uma secção trapezoidal e pediu a vazão naquele momento. Naquela época, para mim, eu estou falando eu, como professor na época, foi uma questão muito bem feita. Costumeiramente as questões são muito bem feitas. Às vezes a gente reclama por conta do tempo, mas para a gente ter essa responsabilidade de matemática e suas tecnologias, a gente tem que ter contexto, né? Então, pessoal, ele diz assim, olha que bonitinho. Quem seria o volume dessa caixa d'água? Dessa caixa d'água, né? Dessa caixa d'água. Eu nunca aprendi a escrever isso aqui sem pescar. Caixa d'água. Tem até uma chibatazinha do negócio aqui. Pronto. Vai ser o produto 4 vezes 3 vezes 2. Volume vai ser quanto? 24 metros cúbicos. Beleza. Só que o bonito vem agora, ó. O bonito vem agora. Não é verdade, ó? Matemática básica, ou do zero, como queiram chamar. A primeira coisa para você assistir uma aula dessa é ter humildade, né? E querer aprender coisas lá de trás, né? Então, veja bem. Aqui o volume deu quanto? Deu 24 metros cúbicos. Aí ele diz uma coisa interessante. Me diz uma coisa. A vazão mínima, vou chamar de Q, letra Q, é a vazão. Ele quer a vazão em litros por segundo. Opa, litros por segundo. Aí você fala, vixe, meu irmão, agora complicou, Leão. Tenha calma, pai velho. Tenha calma, pai velho. Bora. Ó, litros por segundo. Bicho, aqui não é 24 metros cúbicos, não é a mesma coisa de 24, de metro cúbico para decímetro cúbico, eu não jogo 3,0. Joga, tio. Pronto. Decímetro cúbico. E um decímetro cúbico não é igual a 1 litro? É, tio. Então, brother, o volume é quanto então? O volume é de 24 mil litros. 24 mil vem para cá. Ok? Tranquilo? Ele dá uma outra informação sobre o tempo. Qual que é? Ele diz assim, olha agora, ó. Existe uma necessidade de higienização. Massa. Nessa operação de higienização, a caixa precisa ser esvaziada em 20 minutos no máximo. Eu preciso esvaziar em 20 minutos no máximo.
A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que vazão é o volume que passa pela bomba por unidade de tempo. Mas foi, me diga um negócio aí, me diga. 20 minutos, né? Você sabe, meu filho, que 1 minuto, né, tem 60 segundos. Então, num denominador, você vai pegar esse 20 minutos e vai multiplicar pelos 60. Para quê, tio? Para ficar tudo em segundo, brother. Quando você faz isso aqui, ó, 0 com 0 com 0, você vai ficar com 240 dividido por 12 litros por segundo. A vazão vai ser quanto? 20 litros por segundo. Não é verdade? 20 litros por segundo que tem, coincidentemente, é o tempo, né? Máximo. É uma coincidência. Mas foi muito bom para a gente relembrar essa ideia de vazão, né? A ideia de vazão. E assim, é uma caixa d'água, requer, claro, cuidados de higienização e tudo, né? E ele pediu que essa vazão aqui, ela fosse exatamente em litros por segundo. Beleza? Letra E, pode marcar. Tranquilo? Show? Pronto. Estamos falando de quê? Estamos falando de água, de sólido geométrico básico, que o volume, né? Existem outras variáveis de questões desse tipo, né? Vou para uma questão clássica da matemática. É um clássico da matemática. Não tem aquelas músicas, um clássico do rock, um clássico do forró, é essa daqui, é um clássico da matemática. Mas é um clássico que requer humildade, né? A gente tem que ter muita humildade. A galera que está me assistindo aí, e aí eu tenho também professores que sabem o que é que eu estou querendo dizer. Tudo na vida tem que ter disciplina, né? Tudo tem que ter disciplina, repetição. Repetição é fundamental para que a coisa possa realmente sair bem feita. Então, digo porque tem muita gente que luta jiu-jitsu, por exemplo. Você passa num treino de jiu-jitsu, você passa assim, acho que mais ou menos assim, uns 20, 30 minutos só treinando uma guarda, uma imobilização, um negócio, sempre repetindo, a turma do Tai, do mesmo jeito, enfim. A repetição é fundamental, muitas vezes por conhecimento. Então, vamos fazer uma pescazinha aqui, ó. Fazer uma pescazinha para esse raciocínio, tá? Vamos imaginar aqui uma brincadeira, ó. Eu tenho aqui uma caixa d'água. E bem aqui eu tenho uma torneira. Essa caixa d'água, ela tem um volume V. Tá bom, galera? Não esquece disso. Aqui é uma brincadeirazinha, é um pensamento. Eu estou pensando o que vai acontecer aqui. Aí está caindo água, ó. Está caindo água aqui, tá? Aí, essa torneira aqui, ó. Essa torneira, ela vai encher sozinha. Sozinha. Ela vai encher esse volume em, ó, sei lá, 2, 3 horas. Então, a gente pode representar uma razão de V sobre T como sendo a razão para que essa torneira sozinha, encha isso aqui de água. Então, pensando nisso, eu fui atrás mesmo, todos vocês devem conhecer. Não estou atrás de coisa nova, não. Eu não preciso, eu não vou fazer vestibular da NASA, eu vou fazer um Enem, eu vou fazer uma prova de EPICAR, uma prova de especialista da aeronáutica, eu vou fazer um vestibular da Unifor, uma prova do colégio. E me desculpe, colegas, não tem nada de novidade, não. Todos nós conhecemos, a gente só precisa repetir. Nós precisamos repetir, é o segredo da coisa. Então, olha só, o que é que vai acontecer? Ele diz assim, uma torneira T1 enche um tanque de volume V em 6 horas. Rapidinho, ó. Tá aqui a torneira 1, meu chapa, volume V, 6 horas. Pronto. Ela faz sozinha. A outra torneira, a torneira 2, aqui é a torneira 1. A torneira 2, o que é que ela faz? Aí tem gente que tem uns macetes e tal. Faça seu macete. Pode fazer, é ótimo. Enche em 8 horas. Pode fazer, não tem problema nenhum. Eu faço clássico, não estou nem preocupado muito com isso, não. E a torneira, uma terceira torneira, ela enche ou ela esvazia? Ela esvazia, né?
ela esvazia em 4 horas. Então significa dizer que tem um buraquinho aqui, ó, meu filho, ó. Então esse V, a água sai aqui sozinha em 4 horas. É a torneira 3. Sinto o drama da história, ó. Sinto o drama da história. Uma torneira, segunda torneira, terceira torneira, minha joiazinha. Tá aqui o volume, é o mesmo. A pergunta que ele faz é assim: que lindo! Se o tanque está vazio, opa, meu filho, o tanque está vazio, mas fisicamente eu posso ter 2 torneiras colocando água e uma esvaziando. Vai chegar um ponto que você vai encontrar o equilíbrio. Aquilo que está entrando está saindo e você vai ter todo esse volume equilibrado. Isso é física também, certo? Vai chegar um momento do equilíbrio. Então a pergunta que ele faz é assim: qual é o percentual do volume no tanque 6? Primeiro eu vou fazer assim, matematicamente, como é que eu faço para encher isso aqui? V sobre T, para ficar cheio, a razão, é igual a torneira 1, V sobre 6, que é em 6 horas que enche, mais a torneira 2, V sobre 8, e menos a torneira 3, porque a torneira 3 está fazendo o serviço de tirar a água, V sobre 4. Então o que é que vai acontecer aqui? Se liga aqui, ó. Vai acontecer o seguinte, ó. Se você observar, o que acontece é o seguinte, ó. Veja. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Ele vai cancelar, ele pode cancelar, não tem problema, nada de... Estou fazendo besteira, não. Estou certo, ó. 1 sobre T, porque todos os termos têm o V. 1 sobre 6 mais 1 sobre 8 menos 1 sobre 4. 1 sobre o T. Quem é esse T? É o tempo para deixar essa paradazinha aqui toda equilibrada, ó. O que está entrando, está saindo, mas não está deixando de ter a fotografia do equilíbrio dentro do tanque. Então fica o MMC deu 24, se eu não me engano deu 24, é 24 por 6, 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes 1, 4, 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 1, 3, 24 por 4 dá 6, 6 vezes 1, 6. Então 1 sobre T é igual a quanto? 1 sobre 24, olha que coisa linda. 24 horas, minha joia, depois que tu liga isso aqui, com isso aqui, com isso aqui, tu vai ter o tanque cheio. Vai ou não vai? Então, qual foi a pergunta? A pergunta foi o percentual, eu acho, com a torneira 3, não é isso? Faz uma regrazinha de 3 aí na camaradagem, ó. Faz uma regrazinha de 3 aí na real. A regra de 3 é assim, ó. Volume e taxa de porcentagem. Então, 24 horas, eu tenho 100% do volume. Vamos colocar tempo, pronto, desculpe-me, vamos colocar tempo. Tempo, para ele estar o V, né? Tempo do V. Então, lá na torneira 6, essas 6 horas vai ser X. Então você faz aí 24x, ó, igual a 6 vezes 100, simplifica que vai dar 4x igual a 100. X vai ser 100 dividido por 4, que dá quanto? 25%, gabarito letra A. Beleza? Letra A, tranquilo? Então é realmente um clássico da matemática, da aritmética, acho que aritmética não, acho que proporção e razão, perdão. Ok? Tranquilo? E aí, por último, a questãozinha número 6, que é uma semelhançazinha de triângulo, irada, meu irmão, se liga aqui. Uma semelhançazinha de triângulo, bem de boa mesmo, ó. Para você que está aí precisando aí rever, é bem simples. Eu só preciso correr um pouquinho, porque o tempo é contra mim aqui, ó. A figura a seguir, o segmento AC, representa uma parede. AC, ó, representa uma parede, de A até C, ok? Representa uma parede. Aí ele diz, cuja altura é 2,9. A medida do segmento AB
é 1,3. Então, AB é 1,3. Isso aqui é 1,3. Então, isso aqui vai ser 1,6. Tá bom? Se de A até C é 2,9, aí eu diminuí. Aí ele fala assim, ó, o segmento CD representa o beiral. Isso aqui é o beiral. O beiral. Massa. Aí ele tem assim, o beiral de uma casa. Os raios do sol, aí bem aqui, pessoal, interessante, que tem um raio de um raio do sol, brother. E bem aqui ele tem um prédio. Mas o raio do sol, mas é igual, ele não faz isso aqui não, ó. Entendeu? Aí ele faz isso aqui no chão, ó. Se liga, ele faz isso, ó. Ele vem aqui no topo e desenha isso aqui. Isso aqui é o raio do sol. Isso aqui é o raio do mesmo sol. Isso aqui é 90, ó. Isso é 90. Se você for traçar aqui as retas paralelas por transversal, devido ao meu tempo, você vai provar tranquilo que esse ângulo aqui é igual a esse, ó. Então, obviamente que os dois ângulos que restam, eles são da mesma cor. Porque se eu tenho um triângulo que apresenta os seus dois ângulos iguais, o terceiro obviamente é igual, né? Então, se você observar qual é a pergunta que ele faz na provinha, sim, pessoal, super importante, né? Ele dá aqui o raio 1 e o raio 2, ó. Ele fala lá no finalzinho que são paralelos. Qual é o comprimento do beiral? Qual é o comprimento do beiral? Quem é esse X aqui, ó? E aqui ele me dá que é 3 e a altura do prédio é 8. Para você que já gosta de matemática bastante, isso não vai interferir muito nos seus conhecimentos, porque você já sacou, é uma questão que eu posso fazer por semelhança de triângulo e tal, aquela parada toda, né? E dá para a gente provar bem direitinho que esse ângulo é igual a esse, porque eu não tenho tempo. Mas esse triângulo é semelhante a isso. É o que a gente faz. Os lados homólogos são proporcionais, assim como perímetros, alturas são proporcionais também. O que diferencia na semelhança de triângulo é que as áreas, né? As áreas dos dois triângulos é a razão de semelhança ao quadrado, é a diferença que se faz. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer assim, ó, eu posso dizer que x, que está olhando para o vermelho, está para quem? Está para 8. Assim como 1,6 está para quem? Está para 3. Vamos nessa. Não é isso, pessoal? Se eu comecei por aqui, ó, x está para 8, x está para 8, assim como 1,6 está para 3. Galera, me diz uma coisa, que eu tenho que dar isso aqui com isso aqui. Me diz aí. Hein, galerinha, me diz aí, vai lá, moçada. 0,65, como é que é? CD está para 3, né? Eu acho que eu errei aqui, desculpa, tá? Foi um erro aqui de desenho mesmo. É esse ângulo aqui, ó. Desculpa, viu, pessoal? Perdão. É a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Esse aqui, a gente consegue provar, através das retas dos ângulos correspondentes, que é igual a esse. Desculpa aí, galerinha. E esse é igual a esse. Até porque fica assim, ó. CD, ó, X, está para 3. Desculpa aí, moçada. Assim como o 1,6 está para 8. Aí esse cálculo aqui é o verdadeiro, ó, tá? Um minutinho, meu Deus. Então fica como? Fica 8x é igual a 2,4, não. 3 vezes 6, 18, vai 1, 4,8, se eu não me engano, né? 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3. Então, x vai ser igual a 4,8 dividido por 8. Nicolas, tem como tu me dar essa resposta aí? Tem? 4,8 dividido por 8 no teu celular aí, calculadorazinha rápida, 10. 4,8 dividido por 8. 0,6. Tá bom. Quem? É o play. Então, assim, pessoal, é uma força que a gente está dando. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um grande beijo no coração de vocês, muita saúde, muita paz, muita ética. O mundo está precisando de ética.
Não é de faz de conta, não. É ética. Um abraço do Leão. Guarda fechada, não entra porrada. Valeu.